Olá, eu sou Júnia Lemos do canal História com Júnia Lemos e hoje vamos falar sobre Bonnie e Clyde, um jovem casal de criminosos americanos que sacudiu os Estados Unidos na década de 1930. Clyde Chester Berry nasceu em 1909 no Texas, na região rural em torno de Dallas. Os pais de Clyde tiveram 7 filhos e viveram num cenário de muita pobreza. Chegaram a morar numa carroça durante alguns meses num cortiço na zona oeste da cidade. Afinal, esse era o período da Grande Depressão. Milhares de pessoas estavam sem emprego. Plantações haviam sido destruídas por uma forte seca que assolou os Estados Unidos na época. Ainda assim, Clyde frequentava escola e queria ser músico. Ele tocava violão e saxofone. Clyde era baixinho, agitado e muito inteligente. A primeira passagem de Clyde pela polícia se deu em 1926, aos 17 anos de idade. Clyde fugiu de um policial quando foi interpelado sobre um carro alugado em seu poder, que ele não havia devolvido à locadora no prazo certo. A segunda prisão de Clyde se deu desta vez junto ao seu irmão Buck e foi ocasionada por roubos de perus. Isso mesmo, peru, a ave. Mesmo conseguindo pequenos trabalhos em 1927 e 29, Clyde continuou praticando pequenos furtos em lojas de conveniência e roubando carros. Apesar de ser principalmente reconhecido como assaltante de bancos, a preferência de Clyde era por pequenos roubos em postos de gasolina. O objetivo de vida de Clyde não era ficar famoso e rico assaltante de banco, mas se vingar do sistema carcerário dos Estados Unidos pelos abusos que havia sofrido em suas prisões. Segundo historiadores mais recentes, ele, na verdade, se sentia culpado pelas pessoas que assassinavam. Bonnie era um ano mais nova que Clyde. Nasceu em 1910 em Ravenna, também Texas. Seu pai faleceu quando ela tinha 4 anos. Sua mãe, então viúva e com 3 filhos, Bonnie era a filha do meio, foi morar com seus pais, num subúrbio na zona oeste de Dallas, região conhecida como Cidade do Cimento. Bonnie frequentou as escolas locais e era uma estudante brilhante, que mostrou um grande interesse por poesia e literatura, ganhando honras em seus estudos. De estatura decididamente diminuta e considerada excepcionalmente bonita, ela sonhava em se tornar atriz. E na juventude não havia sinais do caminho do crime que ela seguiria. Durante o segundo ano do ensino médio, Bonnie se envolveu com o colega Roy Thornton em setembro de 1926. Poucos dias antes do aniversário de 16 anos de Bonnie, eles se casaram. E Bonnie fez uma tatuagem de seus nomes na coxa direita para celebrar seu romance. No entanto, seu casamento foi tumultuado, com Thornton provando ser fisicamente abusivo. A união logo se desfez, embora o casal nunca tenha se divorciado. Em 1929, Thornton foi condenado a uma pena de prisão de 5 anos por roubo. Bonnie foi morar com sua avó. Ela e Thornton nunca mais se viram. Bonnie era garçonete e conheceu Clyde através de um amigo em comum, em janeiro de 1930, quando Bonnie tinha 19 anos. Ambos foram visitá-la devido a um acidente. Depois de passarem muito tempo juntos, durante as semanas seguintes, seu romance foi interrompido quando Clyde foi preso e condenado por várias acusações de crimes relativos a roubo de automóveis. O casal passou a trocar cartas apaixonadas. Bonnie decidiu ajudar sua alma gêmea e conseguiu contrabandear um revólver para Clyde dentro da prisão. Usando a arma, Clyde conseguiu fugir, mas foi recapturado uma semana depois e, por causa da fuga, teve sua pena ampliada e, em abril de 1930, foi enviado para uma prisão-fazenda para cumprir 15 anos de trabalho forçado. Lá ele foi alvo de diversos abusos sexuais, até o dia que resolveu se vingar e matou um de seus abusadores usando um cano de chumbo. Outro detento, que já estava condenado à prisão perpétua, assumiu falsamente a culpa do crime. Para poder se livrar da prisão, Clyde forjou um acidente em que outro detento decepou seu dedão do pé com machado.
Clyde foi libertado, mas não pelo acidente, mas pelas diversas petições que sua mãe havia feito pela sua soltura. No dia 2 de fevereiro de 1932, Clyde foi libertado sob condicional, agora mancando para o resto da vida. O período de Bonnie e Clyde é o mesmo dos inimigos públicos e dos mafiosos como Al Capone. A imprensa tratava esses bandidos como heróis e, como forma de vender jornais, criavam notícias apelativas. E foi aí que muitas histórias relacionadas a Bonnie e Clyde foram inventadas. E eles acabaram virando verdadeiros exemplos modernos de Robin Hood. A descoberta de fotos de Bonnie encontradas em um dos esconderijos do casal contribuiu para isso. Em janeiro de 1934, Clyde conseguiu o que queria. Atacou a prisão onde esteve e libertou diversos presos. Isso foi um vexame para o governo americano, que resolveu montar uma pesada operação contra a gangue, formada por ex-Texas Rangers. No dia 1º de abril de 1934, as coisas mudaram para o casal, depois que Clyde e seu comparsa mataram 2 policiais rodoviários. Essa história é muito complexa. Muitos acusam Bonnie pela morte dos policiais, mas ela dormia dentro do carro de Clyde quando o crime aconteceu. Jornais exploraram a história. O crime aconteceu num domingo de Páscoa e um dos mortos estava em seu primeiro dia de serviço. A noiva de um dos policiais apareceu no funeral com a roupa que usaria no casamento. A opinião sobre a gangue havia mudado e havia até recompensa pela captura. A gangue de Clyde continuou fazendo seus crimes, mas a força policial havia fechado um acordo com o pai de um dos membros da gangue para atrair Bonnie e Clyde. O casal foi pego e os policiais dispararam 130 tiros em direção do carro do casal. Membros da família de Bonnie e Clyde foram presos por ajudar a gangue e hoje questiona-se a forma como o casal foi executado de forma sumária. O carro de Bonnie e Clyde percorreu vários estados e feiras e foi permitida visitação. Hoje ele encontra-se em um hotel cassino em Nevada. Muitos não sabem, mas Bonnie e Clyde eram apegados aos seus familiares e sempre que podiam iam visitá-los e, se tinham dinheiro, levavam para os familiares. Clyde estava juntando dinheiro para que a família comprasse uma propriedade. A mãe de Bonnie nunca concordou com o relacionamento dela com Clyde e, por isso, não deixou que a filha fosse sepultada ao lado do namorado. Bonnie sofreu uma grave queimadura de 3º grau quando Clyde capotou o carro e o fluido do radiador derramou sobre suas pernas. Testemunhas dizem que a queimadura era tão feia que deixava os ossos expostos. E muitos acreditavam que ela não sobreviveria. Bonnie passou a mancar e muitas vezes tinha que ser carregada por Clyde. Clyde escreveu uma carta para Henry Ford elogiando os carros da marca. Abre aspas. Caro Senhor, enquanto ainda tenho ar em meus pulmões, escrevo para dizer que carro elegante o Senhor construiu. Tenho dirigido exclusivamente Fords quando consigo roubar um. Para manter a velocidade e a liberdade longe de problemas, o Ford deixa os outros carros para trás e, embora meu trabalho não seja estritamente legal, não ofendo ninguém ao dizer que magnífico veículo é o seu V8. Sinceramente, seu Clyde Barrow. E aí, gostaram do vídeo? Semana que vem tem mais. Não deixe de se inscrever no canal, de compartilhar os vídeos e deixar um comentário. É muito importante para que o canal possa crescer. Até mais!